Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É tão triste ver as pessoas se reunirem para falar da vida dos outros. Elas têm prazer em fofocar, em trazer falsos testemunhos na vida dos irmãos. São pessoas que se dizem ser servos de Deus e outras também, né, que não conhecem os caminhos do Senhor. Ambos se reúnem para falar o que é mal e isso me incomoda tanto, isso é tão ruim. Vocês estão se condenando pelas suas próprias palavras. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 14, fala que Deus há de trazer juízo. Todas as obras, até as que estão escondidas, sejam boas, sejam más. Pessoas que se dizem ser servos de Deus, cristãos, por fora aparentemente é bonito, mas por dentro está podre. No livro de Mateus, no capítulo 23, Jesus, repreendendo os fariseus, os escribas da época, ele diz assim, no capítulo 23, no versículo 1 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, não entram e não deixam os outros entrarem. E ainda no versículo 27 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas o seu interior está podre, cheio de ossos mortos. No livro de Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 5 ao 6, fala que a nossa língua é fogo. E no versículo 9, olha o que diz: Como ela também bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convenham que sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Irmãos, com essa mesma boca, com essa mesma língua, falamos bem de Deus. Olha, o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus é maravilhoso, e ao mesmo instante estamos falando do nosso irmão, falando falsos testemunhos, contando os erros, os defeitos de caráter do nosso irmão. Será se nós também não temos erros? Será se nós também não temos que analisar a nossa vida? Será se não tínhamos que orar, interceder a favor desses irmãos, seja ele crente ou não? No céu existem livros onde todos os nossos atos estão sendo escrevidos. Tudo que falamos, tudo que praticamos, seja bom, seja mal, está sendo anotado no livro dos céus. Irmãos, temos que dar bom testemunho diante das pessoas, diante da sociedade, seja você cristão ou não. Na terceira viagem missionária de Paulo, voltando para Jerusalém, quando ele já estava ali, ele foi até o templo adorar, e alguns judeus da Ásia estavam presentes e acusaram a Paulo. Eles gritaram: israelitas, israelitas, socorro! Esse homem tem falado mal da lei, tem profanado o templo, tem introduzido gregos dentro do templo, tudo mentira. E eles eram sacerdotes, homens que se diziam servir ao Senhor. E Paulo, naquele momento, ele se angustiou tanto, ele ficou tanto triste, porque ele sabia que o nome de Deus estava sendo desonrado diante dos gentios, que eram os soldados romanos. Eles olhavam para aquele povo e falavam: poxa, esse povo está pegando o irmão, está tentando matar ele, está falando tantas coisas dele, né? Mas é do seu próprio povo, né? Como que eles estão fazendo isso? Como eles se dizem ser sacerdotes, líderes, estão fazendo tal coisa? O nome de Deus estava sendo desonrado.
E assim, hoje, os fariseus e escribas modernos que se dizem servir a Deus e vivem falando mal dos irmãos, falando de outras pessoas, tratam mal as pessoas de outras denominações só porque não concordam com o seu estilo, com o seu jeito, né? Teríamos que respeitar essas pessoas, ainda que nós não concordemos. Quantas vezes eu já presenciei algumas pessoas que são crentes e vai na casa de outros crentes de outra denominação e aquelas pessoas tratam tão mal essas pessoas, até xingam, falam que não quer saber e muitas vezes colocam essas pessoas para correr. Isso é um testemunho de um cristão que realmente é servo de Deus? Não. Temos que seguir os exemplos de Cristo. Andar como Cristo andou, fazer as mesmas obras que Cristo fez. No livro de João, 1 João, olha o que diz. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Andar como Jesus andou. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento que habitava em Cristo, no nosso Senhor? Será se ele estava em grupo falando mal das pessoas, criticando, dando mau testemunho da pessoa, muitas vezes difamando e dando falso testemunho, aumentando coisas que nem existem? Será, meus irmãos, que temos prazer de estar fofocando e falando mentiras? Cuidado, pois isso pode pesar contra ti no dia do juízo. Para finalizar, no livro de Salmos, no capítulo 139, a partir do versículo 23, diz assim, que isso possa ser a oração para cada um de nós. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno.